Olá, meus amigos, a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Michel Mendonça e quero compartilhar com você nesta hora o entendimento da palavra de Deus, um assunto muito importante e muito polêmico também, que divide opiniões. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. Então eu quero ser o mais equilibrado possível para compartilhar com você o entendimento, que é se Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, como diz nos 10 mandamentos. Então, se você tem dúvidas a respeito desse assunto, eu quero poder compartilhar com você o entendimento da palavra, para que você fique bem afiado nesse assunto, certo? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo e ajude a semear a palavra de Deus e compartilhe os outros vídeos também, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá então. Os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo 20, e depois foi repetido lá em Deuteronômio 5. Eu quero ler com você até o ponto do nosso estudo hoje, certo? Então, Êxodo 20, a partir do verso 1, diz-nos assim, falando dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, veja só, aqui Deus diz que visita a maldade dos pais nos filhos, pois o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Pastor, Deus faz isso ainda? Então vamos compreender, queridos. Vamos falar aqui sem pressa, para que você possa entender bem esse assunto. Primeiro ponto, para quem foi direcionada esta palavra? É preciso que entendamos para quem. Essa palavra foi direcionada para a igreja? Não, porque logicamente não havia igreja. Essa palavra foi direcionada para Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 5, onde repetido os 10 mandamentos, aqui em Deuteronômio 5 diz-nos assim, chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis de praticá-los. Então o povo de Deus naquela época era Israel. Foi chamado Israel, ouve, ó Israel. Então é dado os 10 mandamentos. Nós sabemos que eram bem mais, mas ali eram os principais. E ali diz que não deveriam ter outros deuses diante do Senhor, não poderiam fazer mais de esculturas, não poderiam se encurvar a elas e nem servir. E ele diz, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então esta palavra foi direcionada para o povo de Israel. Eu não posso pegar esta palavra e querer aplicar na minha vida ou querer aplicar na igreja hoje, porque ela foi direcionada para Israel.
A Bíblia diz que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então eu não posso querer aplicar esta palavra à igreja hoje, é incoerente. Não tem como eu pegar esse versículo lá da Antiga Aliança e querer aplicar na igreja hoje. Não existe essa possibilidade. Mas supondo, tá? Supondo apenas que esse texto todo diz respeito à igreja. Onde que a igreja se encaixaria, certo? A igreja se encaixaria, não diz respeito propriamente à igreja, mas se porventura dissesse respeito à igreja, onde que a igreja se encaixaria? A igreja se encaixaria no verso seguinte, que diz o que, amados? Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então não fique preocupado que Deus vai visitar você, que vai visitar a sua família com mal ou com juízo. Não. Se porventura, dissesse respeito à igreja, eu e você estaríamos incluídos nesse verso que eu acabei de ler. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas disse, mas eu faço misericórdia, aleluia, até 1000 gerações, é muito mais, aleluia, aleluia, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Então, queridos, esse texto propriamente não está falando a respeito da igreja. A gente não pode pegar algo que foi direcionado para Israel e tentar aplicar na igreja hoje. É um erro grosseiro. Com todo respeito eu digo isso. É lógico que tem coisas na antiga aliança que são ratificadas na nova aliança. Nos 10 mandamentos, ali mesmo, fala a respeito de honrar pai e mãe, é ratificado na nova aliança. Mas esses versículos aqui que acabamos de ler, não está falando propriamente para a igreja. E muitos têm pego esse texto para tentar aplicar na igreja hoje e isso não fecha, não concorda. O próprio Deus, lá na antiga aliança mesmo, ele, usando a vida do profeta Ezequiel, disse o seguinte, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, não precisa ficar nas minhas palavras. Ezequiel capítulo 18 diz-nos assim, verso 1, veio a mim a palavra do Senhor. Que queres dizer vós quando citam esse provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. Israel, Israel. Pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. E aí é dito, a alma que pecar, essa morrerá. Lá, nos 10 mandamentos, Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odiavam. Mas aqui, Deus, usando a vida do profeta, disse, pois todos são os meus. Ele disse, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, nunca mais direis isso. Pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Então seria algo individual. Os
Os filhos não seriam mais culpados pelos erros dos pais. A alma que pecar, essa morrerá, certo? Mas em se tratando da nova aliança, como que é feito, pastor? Como que se procede? Como que se age? Como que Deus faz? Então vamos entender. É claro que nós, seres humanos, tínhamos uma dívida com Deus. O homem pecou em Adão, o homem foi separado da presença de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus pelo pecado. Mas Deus agora não vai visitar o cristão ou visitar os seus descendentes com o mal, ou punir os seus descendentes com o mal. Por quê? Porque ele já feriu Jesus em meu lugar, em teu lugar. Aquilo que era para eu experimentar ou viver, ou você experimentar e viver, Cristo já experimentou. Cristo já viveu naquela cruz. Aquela punição que era para eu sofrer, você sofrer, Jesus já sofreu a punição pelos meus pecados e pelos teus pecados. A Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi castigado para você ter paz hoje. O castigo que era para mim e para você, Jesus sofreu naquela cruz. Então, havia uma dívida, nós tínhamos uma dívida com Deus, isso é claro. E a Bíblia nos diz em Colossenses, eu vou abrir aqui na minha Bíblia e ler para você, Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, verso 14, diz-nos assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então havia um escrito de dívida, nós éramos devedores de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ou aleluia! Então, querido, nós temos que entender que o preço foi pago, o preço do resgate foi pago por mim e por você. Deus hoje não anda visitando o cristão com o mal. Deus não anda visitando o cristão com o sofrimento, porque, aliás, se eu tivesse que quebrar alguma coisa que Deus faz, você acha que eu teria alguma condição disso? Deus visita o mal, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e eu preciso quebrar maldições, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eu te pergunto, a Bíblia diz em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Eu conseguiria quebrar alguma coisa que Deus faz? Eu conseguiria desfazer alguma coisa que Deus faz? É claro que não. Então nós precisamos ter o entendimento correto das coisas. Aleluia! Estamos em Cristo, somos novas criaturas. O que acontece muitas vezes quando uma pessoa vem para Cristo e com problemas espirituais, e aí se quebra maldições na vida da pessoa? Vamos entender um pouco a respeito desse assunto. Veja só, a pessoa quando não servia a Deus, era do inimigo, porque não tem meio termo, ou a pessoa é de Deus ou é do inimigo. Quando a pessoa era do inimigo e que a pessoa se volta para Deus, o inimigo não quer perder a pessoa. O inimigo não quer soltar a pessoa está mudando de lado, está mudando de reino, está mudando de senhor, está mudando de pai. Então, quando a pessoa
se volta para Cristo, o inimigo não quer perder aquela casa. Então o que é preciso que as pessoas entendam quando se convertem? Que agora elas são novas criaturas, que agora ela mudou de dono, agora ela mudou de senhor, agora ela mudou de pai. Porque muitas vezes pelo fato das pessoas não terem entendimento da palavra de Deus, muitas vezes o inimigo consegue por um tempo agir na vida delas. Mas quando elas entendem a verdade da palavra de Deus, aí as coisas mudam. Então eu não tenho que quebrar a maldição, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, porque isso nós não conseguiríamos fazer, de quebrar alguma coisa que Deus faz. Na verdade, Deus não faz. Na verdade, Deus já fez. Deus já puniu Jesus para não punir a mim e não punir você. Mas quando uma pessoa se converte e vem para o reino de Deus e tem problemas espirituais, é preciso arrancar aquele mal da vida da pessoa. É preciso que as pessoas entendam que agora elas estão em Cristo. É preciso que elas entendam que quando a pessoa estava no pecado, o problema dela, o foco dela era a sua dívida com Deus. O inimigo estava se aproveitando da situação. Agora, quando a pessoa se conserta com Deus, é preciso que ela se posicione na palavra de Deus, que rompa todo pacto, todo laço com o inimigo. Aleluia! Rompa ali, diga sim para Jesus e receba, aleluia, em fé, a libertação. Entender que ela já é uma nova criatura em Cristo, que os seus pecados foram perdoados, o seu passado foi apagado, aleluia, e que ela está ali para viver uma nova vida com Cristo. Mas muitas vezes o inimigo faz pressão para dizer assim, não é bem assim, não é bem assim. Mas quando a pessoa tem o entendimento da palavra de Deus, as coisas mudam de figura. Aleluia! Então não é preciso que eu quebre maldição, porque eu me converti, mas agora o sangue de Jesus não é o suficiente para me purificar de todo pecado, não é suficiente para me libertar. Então Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem o Senhor. Então eu tenho que quebrar algum mal, porque Deus pode me visitar com alguma coisa. Não, isso aí está fora da casinha, está fora de cogitação. Quando a pessoa se converte, ela tem que entender, como eu já falei aqui, que ela está em Cristo. A Bíblia diz que fomos tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. O inimigo, ele age nas trevas. O que é as trevas, biblicamente falando? É a ignorância. Quando a pessoa é ignorante, ou seja, não tem uma real clareza de quem ela é em Cristo, daquilo que Cristo fez por ela, o inimigo pode ainda por um tempo agir na vida dela. Pode se parecer forte, pode se parecer poderoso e tal. Mas quando a pessoa rompe o poder das trevas e ali se converte ao Senhor, o inimigo perdeu. O inimigo sabe que perdeu, mas a própria pessoa tem que entender que o inimigo já perdeu, que ela agora pertence ao reino da luz. Só que por muitos não entenderem a realidade da nova criação, a realidade do novo nascimento, fazem coisas para tentar fazer com que a pessoa fique bem com Deus. Não, nós já ficamos bem com Deus através de Jesus Cristo. O inimigo, ele é sujo e ele age na mentira, na ignorância das pessoas. Note que quando, não, mas pastor, é que eu tive uma vida muito errada, eu fui uma pessoa muito ruim, eu cometi muitos pecados na minha vida, eu aceitei Jesus e agora eu tenho que quebrar as maldições da minha vida. Amados, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Veja exemplos. Veja que quando Ananias vai lá orar por Saulo, Saulo foi um perseguidor da igreja,
Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E quando Ananias vai lá orar por ele, ele disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou aqui para orar por você, para que você seja cheio do Espírito. Veja e seja cheio do Espírito Santo. Ele não disse: Saulo, você foi uma pessoa muito ruim. Vamos quebrar aqui as maldições, Saulo. Senão Deus vai te pegar, Saulo. Senão Deus vai te visitar, vai visitar a tua família, Saulo. Não. Ele orou ali e Saulo começou a ver. Aleluia. Pedro, quando nega Jesus e chora amargamente, o Senhor não falou para ele: olha, tem que quebrar maldições na tua vida, hein? Você me negou. Não, nada disso. Como eu disse, queridos, é preciso que entendamos a realidade da nova criação, daquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Aleluia. Quando Jesus liberta o homem gadareno, Jesus não faz ali propriamente a quebra de maldição daquilo que aconteceu no passado dele, etc. Não, Jesus libertou ele. Uma libertação, ele estava possesso por demônios, precisava de libertação, é claro. Jesus libertou o homem. O que aconteceu? Logo em seguida o homem se tornou pregador da palavra. Não participou nem de um curso bíblico, nem de um estudo teológico, nada. O homem se tornou pregador da palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse para ele: ó, vai e conta os seus grandes coisas que Deus te fez. E ele saiu e começou a pregar em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. O homem anunciou a palavra em 10 cidades. O homem acabara de ser liberto de uma legião de demônios. Se tornou pregador do evangelho. Aleluia. Então é muito importante, queridos, que as pessoas saibam quem elas são em Cristo. Quando as pessoas se convertem, muitas delas, é claro, ainda não fechou as portas para o diabo. E o inimigo pode ganhar campo na vida dela. Então é um processo de amadurecimento, um processo de entendimento da palavra de Deus e crescimento espiritual. Porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então, se o inimigo ele é legalista, se a pessoa der lugar ao diabo, o diabo vai agir, é claro. Também a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que acontece muitas vezes, as pessoas não se sujeitam a Deus. E por não se sujeitarem a Deus e a sua palavra, elas não conseguem resistir ao diabo, porque se elas se sujeitarem a Deus e a sua palavra, elas terão graça, condições de Deus para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Ele fugirá de vós. E o que acontece muitas vezes também é que as pessoas ficam esperando pelo líder, ficam esperando pelo pastor, que o pastor faça algo. E elas não precisam fazer nada. Elas não precisam orar, elas não precisam se alimentar da palavra de Deus. Não, o pastor faz tudo, mas não é assim. É preciso que cresçamos na nossa fé, no entendimento da palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz: quando um espírito maligno, Jesus disse isso, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, lugares secos. E não encontrando, diz: voltarei para a minha casa, da onde saí. Voltando, acha a casa limpa, varrida, adornada, vazia. Ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele e torna-se a última situação da pessoa pior do que a primeira. Por quê? Porque o mal foi expulso, mas a casa ficou vazia. Ou seja, não se encheu de Deus, não se encheu da palavra de Deus. E no reino de Deus, meus amados, não existe mágica. É preciso que entendamos a palavra de Deus. É preciso que entendamos. Eu ouvi um testemunho certa vez, achei isso muito lindo. Veja só um entendimento que quando a pessoa tem o entendimento, as coisas são bem diferentes. São bem diferentes. Uma mulher servia aos espíritos, uma mulher, mãe de um pastor, servia aos espíritos.
E quando ela entendeu a respeito de Cristo, ela foi lá no lugar onde se cultuava lá os espíritos, a pessoa estava manifestada ali com o espírito. O que ela fez? Diante ali daquele espírito manifestado naquela pessoa ali, ela pega o seu colar e, pum, rebenta o colar na frente. O espírito ali, não aceitando aquela atitude, pegou e disse, e foi embora, virou as costas e foi embora, ignorou completamente. O esposo que estava ali perto ouviu quando o espírito disse que em 7 dias ela morreria. O esposo sai apavorado atrás da esposa, dizendo, o que você fez? O fulano disse que você vai morrer em 7 dias. E o que ela falou? Ai, meu Deus, e agora? Me socorre, me ajuda, meu Deus, me guarda, me protege. Não, ela não entrou em desespero. O que ela disse? Quero ver se ele é mais forte, mais poderoso que o meu Deus, que o meu Jesus. E nada de ruim aconteceu. Nada de ruim. Outra pessoa que servia também aos espíritos, foi num lugar, num cemitério, pegar ali, fazer um trabalho ali, num corpo, num defunto. Quando ele escolheu ali o corpo que ele iria fazer o trabalho, o Espírito manifestou ali diante dele e disse, não, nessa pessoa você não pode mexer, porque essa pessoa é do homem de branco, é do homem lá de cima. Então ele refletiu, parou e pensou assim, se Deus pode guardar um corpo de uma pessoa mesmo depois de morta, se Deus pode fazer isso com uma pessoa mesmo depois de morta, o que ele não pode fazer quando uma pessoa está viva? O que ele não pode fazer pelos seus quando estão vivos? E ele então se converteu. Ele entregou a vida para Cristo. Então, meus amados, é muito importante o entendimento. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é o entendimento. Aleluia! O entendimento faz toda a diferença. Quando entendemos as coisas corretamente, é um outro nível, é uma outra situação, é uma outra história. Esta palavra aqui em Êxodo 20, Deuteronômio 5, foi direcionada para Israel. Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas depois nós lemos Ezequiel, que nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. A salvação, ela é individual. Aleluia! E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mais uma vez eu falo, nós mudamos de dono. Nós mudamos de Senhor, nós mudamos de Pai. Saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Onde você está agora, meu irmão, minha irmã? Você está em Cristo. A Bíblia diz que fomos escondidos em Cristo. Estamos escondidos em Cristo. A Bíblia diz que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas pastor, ainda tenho, alguém pode dizer, pastor, mas ainda tenho certas influências do mal na minha vida. O mal não quer me deixar, o mal não quer me abandonar. Basta você tomar uma posição séria. Você é o mordomo do seu corpo. Você não pode ficar esperando que Deus faça algo. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar uma posição, dizer, a partir de hoje eu entendi, e a partir de hoje o mal não vai mais me perturbar. Rompa toda ação maligna na tua vida e viva esta vida nova com o Senhor. Tome uma atitude, não tenha uma atitude passiva, não. Tenha uma atitude ativa. Dizendo, ó, está quebrado toda influência maligna na minha vida, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus,
e eu estou na luz, eu estou em Cristo. O mal não tem poder mais na minha vida. Aleluia! Foi edificado? Foi abençoado? Então eu peço para você compartilhar esse vídeo. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva e ajude a várias pessoas a entenderem a realidade da nova aliança. Toda a sua dívida foi quitada em Cristo, hein? Você se tornou justo, aleluia, como se você nunca tivesse cometido pecado na vida. Aleluia, você se tornou justo, justa no Senhor Jesus Cristo. Ele foi punido para você não ser punido. Ele pagou um alto preço por mim, por você, para que você viva a liberdade do Evangelho, com temor ao Senhor, com respeito ao Senhor e a sua palavra. Certo? Então espero que tenha esclarecido você. Até o próximo vídeo. Forte abraço e Deus continue te abençoando em nome de Jesus.